Olá pessoal, Michael aqui na área de volta. Então, gostaria de gravar mais um vídeo para vocês. Hoje sobre mais um livro. Hoje o livro que a gente vai trabalhar é O Futuro de uma Ilusão, né? Um livro bem importante do Freud, um dos sociológicos, né? Então, vamos partir desse princípio. O que seria o futuro de uma ilusão, né? Seria uma inquietação que o Freud tem com os assuntos relacionados ao processo ilusório, à fantasia, né, que perpassa toda a sociedade. Então, essa fantasia ela se baseia inicialmente, quando ele vai trazer, na religião, né? Ele traz ela como o partir dessa fantasia. Então, ele se discorre muito sobre a religião e como ela persiste na sociedade e qual papel ela toma para o desenvolvimento da sociedade e também para a manutenção e também o que ocorre para que ela se mantenha, né? E o assunto principal, até onde vai essa ilusão, qual que é o limite dela. Em definição inicial, a gente pode partir do sujeito, definindo como um ser que evolui constantemente, que é a partir desse princípio que Freud trabalha, né? O princípio de evolução darwiniana. Então, se analisamos a partir desse viés darwiniano, toda a linguagem, toda a representação da religião são criações humanas e tem serventia para o controle da massa e exposição de ideias, assim para que a sociedade se desenvolva naquele mundo antigo, arcaico. Então se tem a necessidade de criar um instrumento que ajude a veicular tudo aquilo que era chamado de instinto, né? Que a gente vai entender depois que seriam as pulsões, né? Então a gente tem a ideia inicial lá do parricídio do pai, lá do totem e tabu, né? Todo aquele desenvolvimento, né? Dentro daquilo que é da religião. Então o totem, a representação do poder, a mágica, né? Que ajudaria e o tabu, que ajudaria a produzir algo que seria uma religião, um, inicialmente um objeto de controle de massa específico, né? Porque a gente precisa que a massa seja controlada para que haja, de certa forma, uma coerção, né? Uma paixão dessa massa, para que possa coexistir uma sociedade. Então, desenvolvendo um paralelo com essa formatação religiosa primitiva e os seus desdobramentos, a partir dos efeitos que a mesma causa no psiquismo do sujeito, e dessa maneira ilusória, eu gostaria de trazer para vocês um filme, que eu vou trazer um breve relato sobre ele. O nome do filme é Entre Mulheres, ele foi lançado em 2022. Ele traz um recorte muito importante sobre como a religião, ou melhor dizendo, a ilusão, a fantasia, ela faz com que as pessoas se submetam a questões sem racionalizar, né? Por estarem em volta de uma massa que acredita nisso. Nesse filme, as mulheres elas são abusadas em uma vila. Elas ficam abastadas da sociedade e elas moram numa vila. E elas não tinham consciência do que estava acontecendo. Por quê? Como os homens, né, trabalhadores de algum certo local, eles vinham nesse lugar onde elas estavam, que tinham relações com elas, né, de abuso, e voltavam. Mas como eles faziam isso, né? Eles acreditavam que eles eram seres místicos, né? Enviados por Deus para penalizá-las por conta dos pecados que cometeram. Essa dinâmica só pôde ser feita através de um outro homem que se colocava como se fosse o pastor delas, né? Que pregava essas ideias e dizia: "Ah, não, vocês isso aconteceu com vocês porque vocês estavam em pecado, né? Então essa condenação que acometeu a você só aconteceu porque você estava em pecado, você estava cometendo um pecado." E a única maneira dessa história virar, depois de algumas gerações, né, é de um menino que era filho de uma dessas mulheres que conta para elas: olha, não é isso que está acontecendo, na verdade vocês estão sendo ãh, abusadas, né? Vocês estão sendo colocadas em uma posição problemática. Então, esse menino, ele vem e monta uma reunião com elas e explicita tudo o que estava acontecendo com elas, na tentativa de racionalizar aquilo que acometia elas. Mas eu pergunto a você, será que todas acreditaram nele? Não, né? Então aí já a gente pode partir daí para entender o que que é o futuro de uma ilusão. Então, uma análise inicial, a gente pode ver que as mulheres estavam numa massa, então todas concordavam com aquilo que estava acontecendo e acreditavam nas mesmas coisas, que estavam sob o mesmo jugo dessa lei divina, né? E viviam dessa maneira, onde elas eram abusadas, as coisas aconteciam de novo, né? Da mesma forma, noção do e pensando, sem pensar na verdade, no porquê estavam sofrendo aquilo.
né? Então era uma ideia imposta por um outro, no qual elas acreditavam veemente, como se tivesse alguma magia, um poder, né, coercitivo lá do totem. Então, para quebrar essa ideia de massa, foi necessário ter um líder, né, que se posicionasse contra isso e fizesse elas pensarem: o que está a partir dessa religião? Que história é essa sobre esses demônios? Por que devo pagar pelos pecados sendo que eu não fiz nada? Né? Partindo dessas indagações e racionalizando. E aí essa fantasia se cai por terra, entende? É esse o movimento que ele faz. Ele ajuda elas a racionalizar, né? Então, seguindo a partir do filme, após essa racionalização, ainda existia nelas um sentimento de culpa, né? Porque a religião não tinha sido destruída por completo, mas sim foi colocada apenas uma condição crítica nela, que foi dada a essas mulheres por aquele menino. Que é o quê? Elas agora, a partir da racionalização, elas não largam a fé, mas sim passam a pensar: peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então ele emancipa elas de certa forma das garras da religião. E agora elas têm a escolha. Eu escolho acreditar nisso, eu não escolho, né? Então elas podem fazer uma crítica à condição que elas vivem. E aí elas têm uma indagação, né? Ou elas ficam e matam aqueles homens e ficam se sentem culpadas pelo crime, acreditando que esse crime as levaria ao inferno, ou elas fogem, né? E têm a chance de serem perseguidas e pegas novamente. Ou seja, após a racionalização, o ideal religioso não morreu, mas sim se tornou passivo de crítica e análise. Assim como Freud denota, é impossível um religioso largar a sua fé, ou é impossível um neurótico largar a sua fantasia, a sua ilusão, né? Apenas a partir de uma rápida racionalização. Mas isso é fruto de um papel de desenvolvimento bem grande, um percurso de amadurecimento muito extenso. Por fim, as mulheres decidem fugir, algumas levando seus filhos e outras deixando os mesmos, com medo de que esses filhos fossem refazer, né, se tornassem iguais aos homens que abusavam delas. Assim como elas, essa relação de ilusão em nossa sociedade ainda se apresenta como um obstáculo muito grande a ser quebrado. Tem diversas demandas que não são racionalizadas e pensadas criticamente, e que isso causa um certo mal-estar, né, nos sujeitos. E isso se refere a um processo ilusório, inclusive dentro da própria ciência, né? Hoje se tem uma ciência em que se apenas se aceita todas as informações, uma ciência muito barata. Então a gente vai pensando além da dessa ciência barata, você cai num limbo. Você cai num limbo muito grande, que as coisas só são aceitas porque são testadas em um grupo de pessoas X, e se não for as pessoas não ligarem bem pro teste feito, eu posso ir lá, eu posso alterá-lo, eu posso fazer de novo, né? E o ideal seria fazer de novo, de novo, de novo, de novo, mas com todas as pessoas, porque existem muitos aspectos, principalmente dentro da psicologia, que são subjetivos, não é mesmo? Então, pensando em coisas assim, né, que causam desconforto, a gente desapegar dessa ilusão é muito difícil, né? Então, o real vem sendo muito hostil. E o que é mais justo para as sociedades, para os sujeitos, é colocá-los em um ambiente, né, solo. E o que acontece? A ilusão coloca os sujeitos num ambiente solo de conforto, que limita aquilo que é da realidade, né? Então o sujeito nunca vai se encontrar com a realidade, ele sempre vai viver uma ilusão. Então, por fim, pode ser que o futuro de ilusão é o fim dela mesma, onde a vida hostil pode ser abarcada. A gente pode viver uma vida hostil, né, pelos sujeitos, uma vida científica, pois como disse o próprio Freud, né, nossa ciência não é uma ilusão. Então deixo vocês com essa ideia aí pro final, tá? De crítica ao que se coloca. Até mais.